Mazola, boa noite. João Ferretti, Rádio Cidade FM. Pelo segundo jogo consecutivo, o Ituano sai com 0-0 com uma equipe que o Ituano era favorito, né? Digamos, a equipe de fora do G8. Como que você analisa esse jogo? Por que isso aconteceu mais uma vez aqui no Novelli hoje? Boa noite a todos. É meio precipitado a gente falar que o Maranhão não é um candidato ao G8. Tá tudo muito próximo, né? E agora, para a reta final, com certeza, resultados parelhos, como aconteceu aqui, irão se repetir. Não é só com o Ituano, né? Nós tivemos muita dificuldade nos dois jogos, mas vamos falar o de hoje, né? Que quando nós pegamos uma equipe ou duas equipes que marcam muito forte em linha baixa, onde nós precisamos muito mais de qualidade técnica, de uma armação mais qualificada e de um para um mais técnico, nós tivemos muita dificuldade de furar a defesa deles. Quando você joga com uma defesa assim, meio campo muito forte, dois volantes marcadores, eles fizeram uma linha de 4 e às vezes ficava uma linha de 7. Se você não tiver jogadores de desequilíbrio de 1 para 1, ficar só roçando bola na área, você vai ter dificuldade. E nós estamos tendo essa dificuldade, né? Desde a Série 2. Nós temos muita dificuldade de armar o nosso time e muita dificuldade, nós não temos mais nenhum atacante com a característica do Neto, né? E quando não tem espaço, os atacantes nossos tiveram muitas dificuldades. O lado bom é que também já fazem 2 jogos que nós não tomamos gol, né? Isso também é uma coisa positiva, nem tudo foi negativo, né? E mais uma vez, os critérios da arbitragem, principalmente do quarto árbitro, não é o mesmo aqui em São Paulo que é lá fora. Se a arbitragem teve um erro grotesco hoje, foi a permissão do antijogo, 6 minutos só de acréscimo. Eu acho que a gente apoiou o antijogo, né? E o principal, o quarto árbitro é de São Paulo. Sendo que em todos os outros jogos que a gente faz fora do estado de São Paulo, o quarto árbitro é que determinaria esse tipo de situação. O quarto árbitro está apitando o jogo fora daqui. Então, o resumo foi isso. Não fizemos uma boa partida tecnicamente. Acho que fomos também muito prejudicados pelo estado do gramado. O Novelli está muito ruim, muito irregular. Está sendo muito usado. Houve uma situação aqui que prejudicou demais o trabalho do Ituano. Demais. O Ituano hoje não tem campo para treinar. O torcedor tem que saber disso. Os conselheiros têm que saber disso. A base do Ituano tem um campo para treinar e todas as categorias do Ituano só podem jogar no Novelli. E o estado do gramado é horrível, péssimo. E para quem tem que propor o jogo, dificulta muito mais o campo nesse estado. A bola está viva, o gramado está muito irregular, e isso tudo também, eu acho que foi um fator que prejudicou bastante a nossa apresentação tecnicamente. Boa noite, Mazola. Ainda falando desse assunto que você falou do gramado, dá mais detalhes sobre essa situação. A gente sabe que tem a ver com Kansas, né, que está treinando aqui. Se há alguma perspectiva de melhora, como que o Ituano recebeu essa situação, esse conflito, né, com a prefeitura, com a questão da parceria que eles fizeram com o time dos Estados Unidos, e o Ituano ficando escanteado nesse momento. Essa pergunta é muito bem feita, tardia, mas muito bem feita, mas não sou eu que tenho que responder isso. Isso é uma situação administrativa, tem que ser respondida pelas pessoas da administração do clube, não pelo treinador. Ao treinador cabe só, não estou usando como desculpa, até porque nós não merecemos ganhar o jogo, mas o estado do gramado prejudicou muito a equipe que tinha que propor o jogo e facilitou mais o trabalho da grande equipe defensiva que o Maranhão tem. Boa noite, Mazola. Começar parabenizando, porque a defesa do Ituano realmente está jogando muito bem.
Agora, do meio para frente, a gente tem visto alguns sérios problemas, né? E então, o que fazer para que o Ituano seja menos previsível? Porque o Ituano hoje foi totalmente previsível. Não chutou bola de fora de campo, não teve uma jogada de penetração de habilidade com uma defesa ruim, que poderia cometer um pênalti a qualquer momento. Então, o Ituano, o que tirar da cartola, já que a gente não vê a possibilidade de chegada de reforços, para que o Ituano possa, principalmente agora que já estamos chegando na reta final aí dessa fase de classificação? Nós estamos tentando de tudo que está disponível, não é? Ora, de tudo que está disponível aí, nós estamos tentando de tudo. Estamos trabalhando imenso, isso aí ninguém pode acusar os meninos de nada. Uma dificuldade gigantesca essa semana para treinar. Vamos fazer 2 treinos no Corse, certo? Fizemos um treino no sintético. Mas trabalho não está faltando, treinamento não está faltando, cara. A gente está priorizando muito, já que nós pensamos que arrumamos do meio para trás, né? Estamos priorizando todo o nosso trabalho na nossa parte ofensiva, no último terço ofensivo, né? Infelizmente as coisas não estão acontecendo. Vamos aguardar agora a abertura da janela para ver se a gente, com muita criatividade e muita parceria que nós podemos conseguir, se a gente consegue resolver esse problema, né? Porque com o pessoal que está aqui, nós já tentamos de tudo, todos já tiveram oportunidade e não foi uma, nem duas, nem três, né? Mas vamos continuar a trabalhar, que é a única coisa que cabe a nós fazermos, né? E tentar, principalmente nesses jogos fora, que são jogos grandes, são equipes que vão se expor também contra nós, a gente recuperar esses 2 pontos que nós perdemos hoje aqui em casa, que nesse momento o Ituano entra na parte negativa da régua. Mazola, falando da defesa, jogando em Itu, o Ituano tomou só um gol aqui, que foi um gol até que não valeu nada, porque estava 4-0 para o Ituano, contra o Maringá. Mas fora de casa, o Ituano tomou 11 gols em 6 jogos. Por que você acha que tem essa diferença entre casa e fora tão grande? E como resolver agora, principalmente pensando nessa próxima partida com o Santa Cruz? Arcílio, volto a te dizer, rapaz, não é desculpa. Tanto é que os números estão aí. Não é desculpa. Mas fora de casa o Ituano tem sido muito prejudicado. Muito prejudicado. Pela arbitragem. Principalmente pelas decisões da arbitragem do quarto árbitro. Isso eu já tornei público. A CBF já sabe. A Federação Paulista já sabe. E a gente está à espera de atitude. Eu acho que tem muita coisa a ver em relação a isso. Pois com mais tempo eu faço uma enumeração de todos os problemas, todos os gols que nós sofremos fora de casa. E como você bem citou, conseguimos recuperar o Saulo. O Saulo faz uma grande defesa hoje, a defesa do jogo, igual o goleiro deles também, fez 2, né? Conseguimos estabilizar a defesa tanto numa linha de 4 como numa linha de 5. Né? E aí é muito mais o trabalho nosso, da comissão técnica, dos jogadores, né? Assim como lá na frente, aí a qualidade, o poder de finalização, a tranquilidade para finalizar, né? A criatividade do 1 para 1, do drible, do toque passa, né? Aí é com o jogador, né? Muito pouca coisa a gente pode criar no último terço do campo, né? Mas olha, dentro de tudo isso que você falou, régua negativa de pontos, segundo a sua visão. Últimos 7 jogos, 4 são fora de casa, que o Ituano tem uma campanha pior do que em casa, e muitos adversários de topo de tabela, né? Vai enfrentar o Paysandu ainda, o Brusque, que vem fazendo grandes campanhas, e além da dificuldade que você citou, de treino, de tudo.
como lidar com essa reta final de Série C, pensando que a partir de 20 de julho muitas equipes vão se reforçar, já estão anunciando jogadores que já estão treinando, que já estão incluídos no elenco, enfim, como lidar com essas últimas 7 rodadas e fazer com que esse momento negativo, a gente pode dizer, vire e o Ituano consiga a classificação, que é o objetivo que você trouxe desde a primeira rodada. Você resumiu tudo. Você fez a pergunta e respondeu a pergunta. Eu só tenho que trabalhar, só, mas nada. Todas essas situações de carências, situações de condições de trabalho, a gente já comunicou, a gente já detectou e já passou. Agora, tem certas coisas que não cabe ao treinador. Cabe ao treinador dar oportunidade. Eu vejo o desenvolvimento do atleta durante a semana, para aí no final de semana você tomar as opções que sejam as melhores para o time, né? E nós estamos tentando fazer isso. Sinceramente, eu estou vendo que a gente está errando um pouco nesse quesito, né? E vamos tentar, vamos continuar tentando, trabalhando. Eu, sinceramente, tenho muita confiança que nesses jogos grandes nós vamos ter mais espaço do que tivemos nesses 2 jogos em casa. E aí é o lado forte dos nossos atacantes, com espaço. Eles são muito perigosos, né? Com a defesa sólida, a gente espera conquistar e zerar essa régua já no próximo jogo contra o Santa Cruz e Recife. Mas olha, você falou que o time perdeu 2 pontos na noite de hoje. No meu entender, perdeu 4 nos 2 últimos jogos, porque foram em casa. E, por coincidência, as 2 equipes adversárias estavam abaixo do Ituano na classificação. Por que o Ituano tem tropeçado exatamente contra times inferiores tecnicamente, ou na classificação? A minha resposta, amor, a sua pergunta é diferente, mas a minha resposta é mais ou menos a mesma. A gente, quando não tem espaço, nesses 2 últimos jogos aqui, nós não tivemos espaço, né? A gente tem muita dificuldade, porque nós não temos uma criação, né? Nós não temos uma criação forte, nós não temos grandes opções na criação, e na frente nós temos apenas um atacante forte no jogo do 1 para 1. Um atacante apenas. O resto são todos jogadores de velocidade. E eu acho que aí, sem espaço, nós tivemos muita dificuldade. Mesmo assim, acho que tem 3 ou 4 lances, 3 ou 4 finalizações, que a gente poderia ter tido um pouco mais de discernimento e pelo menos um gol a gente teria marcado. Mas como o se não conta, né? Nós, concordo com você, nós perdemos 4 pontos, mas nós tínhamos também, se eu não me engano, 6 ou 7 pontos positivos que acabamos queimando agora. Nós estamos contando, aliás, nós não estamos contando com a última rodada. Entendeu? Nós não estamos contando com a última rodada. Por causa disso é que nós estamos nesse momento com 2 pontos negativos. Obrigado, Mazzola. Bom descanso. Boa noite a todos.